e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, e destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou um favor aos olhos do Senhor. E são estas gerações de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Glória a Deus. Depois aqui no capítulo 7, no versículo 22. Tudo que havia em terra seca e o que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres da face da terra. Glória a Deus. Seguindo aqui no capítulo 8, no verso 21. Verso 20, aliás. Capítulo 8, verso 20. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando os animais puros e as aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. No capítulo 9, no verso 11: estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio na terra para destruir a terra. Glória a Deus. Eu peguei algumas partes aqui que relacionavam à destruição que o Senhor havia dito a Noé. Que ele fala que resolveu acabar com tudo, resolveu destruir todos, destruir a terra, destruir todos os seres vivos, seres vivos, homens, mulheres, crianças e animais. Porque o que aconteceu? O Senhor começou a ver ali a maldade no coração do homem. Então ele diz, no capítulo 6, no versículo 7, ele diz, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, porque estou triste por havê-los feito. Aqui o Senhor está falando o quê? Que Ele está triste porque Ele fez o ser humano, e o ser humano se perdeu no caminho. O ser humano não trazia alegria para o Senhor. Mas no versículo 8: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé andava com Deus, Noé era íntimo de Deus, Noé caminhava com o Senhor. E dentre de todas aquelas pessoas naquele tempo, todas as pessoas da terra, Deus viu algo diferente em Noé. Quando o Senhor estava procurando um rei para substituir Saul, o Senhor encontrou Davi. O Senhor achou graça em Davi. O Senhor encontrou Abraão. O Senhor encontrou José. O Senhor encontrou Maria. Jesus encontrou os discípulos. Jesus encontrou Paulo. Jesus encontrou Estevão.
e muitos outros que andavam com o Senhor, caminhavam com o Senhor e tinham intimidade com o Senhor. Noé não fez nada de diferente. Noé não tinha nenhum poder específico, especial, nenhum superpoder, nada. Ele simplesmente andava com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia Deus. Então o Senhor fala com ele que iria destruir o mundo, e ele manda Noé fazer uma arca. E nesta arca, quem que entraria nesta arca? Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Porque Noé andava com o Senhor, a sua família também foi salva do dilúvio. E Deus manda também separar um casal de cada animal. E o Senhor determina para Noé quais seriam os animais, um casal de cada, para que fosse colocado naquela arca. E o Senhor dá ali a orientação dele, a partir do verso 14, no capítulo 6, tem toda a orientação, o tamanho, o comprimento, a altura, como que ia ser, se ia ter porta, se ia ter janela, como que ia ser essa arca. E Noé ouve tudo. E se nós formos ler aqui toda a parte que fala sobre Noé, Noé não falou nada com Deus. Sempre tem. E Deus disse a Noé. E o Senhor disse a Noé. E o Senhor disse a Noé. Não tem nenhuma narrativa falando. E Noé disse ao Senhor. Quando o Senhor foi chamar Moisés, o Senhor chama Moisés, fala para Moisés o que ele quer que Moisés faça, e Moisés começa a responder ao Senhor: Senhor, mas tem esse problema, mas tem esse problema, mas tem esse problema. E nós também fazemos isso. Quando o Senhor manda a gente fazer algo, nós questionamos. Uma vez eu estava no culto, e num determinado momento do culto, o pastor pede para que a gente vá lá na frente e ele vai fazer uma oração. Não era no final do culto, era no início do culto. E eu fui. No início, a gente quando está recém-convertido, toda vez que o pastor manda ele na frente, a gente vai. Porque a gente sabe que a gente precisa passar pelos processos. Então eu fui. E quando eu estava voltando, havia duas mulheres sentadas na cadeira, antes da minha, à frente da minha. E eu passei por elas. E o Senhor falou comigo. Era uma mais velha e uma mais nova. O Senhor, o Espírito Santo, falou comigo: fala para a menina mais nova que eu estou cuidando e que vai acontecer. E eu olhei para aquelas duas numa tristeza. E eu olhei e falei: mas eu não vou falar isso. Eu não sei quem é, eu não conheço, nunca conversei, eu nem sei o que é o assunto. E eu olhei para elas, passei direto e não falei. Quando eu sentei, o Espírito Santo falou comigo: vai lá e fala. Aí eu, muito com vergonha, fui lá e falei. E na mesma hora, a menina começou a chorar. E ela falava com ela: tá vendo, mãe? Ele está ouvindo, ele vai fazer, ele está ouvindo a nossa oração. Então, naquele momento, eu obedeci a Deus, mas primeiro eu dei um passo atrás. Primeiro eu recusei, mas eu acabei obedecendo ao Senhor. E aquilo era uma resposta para aquelas duas mulheres. E assim nós precisamos fazer. Acontece que quando a gente tem essa missão de sempre levar uma mensagem para as pessoas, enquanto a gente não faz o que o Senhor mandou, a gente também não tem sossego. O Senhor vai nos incomodando tanto, e quando a gente não pega e faz, não há sossego no nosso espírito. Isso é por quê? Porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe que a gente muitas vezes não quer fazer, tem vergonha de fazer, tem medo de fazer, tem várias situações. Então, o Senhor, já conhecendo a gente, Ele faz esse impulso. Enquanto a gente não fala, a gente não tem sossego. Aqui, Noé conhecia o Senhor. Noé andava com o Senhor. E quando o Senhor falou com ele não teve dúvida. Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco e a gente tem dúvida e a gente pede prova para Deus para saber se realmente é o Senhor que está falando conosco? A gente faz muito isso. O Senhor, se é realmente o Senhor que está falando comigo, eu preciso que o Senhor faça isso e isso. Eu também já fiz prova com Deus. Um dia eu tomando banho, o Senhor começou a falar comigo. Falei: gente, mas eu estou tomando banho. E falou, e aquilo ficou na minha cabeça.
E no dia seguinte eu fui à igreja orar, que eu estava no propósito de oração. E eu falei com Deus, falei, Senhor, eu ajoelhei no degrau do altar da igreja e falei, Senhor, se realmente aquilo que eu ouvi foi o Senhor que me falou, eu peço que o Senhor limpe a minha mente e fale tudo de novo, que eu vou ter certeza que é do Senhor. Então a gente faz o quê? A gente faz prova com o Senhor. Aqui na Bíblia não fala que Noé fez prova com o Senhor, que Noé quis confirmar se era realmente o Senhor que estava falando. Por quê? Porque Noé, ele tinha uma intimidade com o Senhor. E ele sabia que aquela voz que ele estava ouvindo era do Senhor. Ele tinha total certeza que era o Senhor falando com ele. E em momento algum ele sentiu dúvida ou achou que poderia estar sendo enganado pelo inimigo. Aí quando eu fiz essa prova com o Senhor, naquele mesmo momento a minha mente apagou. É como se tivesse virado uma página em branco da minha mente. E o Senhor começou a falar tudo o que Ele já havia falado. E Ele me mostrava em visões. E Ele me falava mais coisas ainda. Então eu fiz uma prova para ter certeza que eu não estava sendo enganada pelo inimigo. Eu estava caminhando com o Senhor. Eu estava caminhando na intimidade com o Senhor. Noé não, ele já era íntimo do Senhor. E ele não teve dúvidas quando o Senhor falou para ele que o Senhor havia falado. Porque era uma coisa assim, naturalmente e totalmente louca. Porque o Senhor falou que ia fazer chover. Ia ser um dilúvio através de chuva. E ainda não havia caído nenhuma gota de água do céu. O Senhor regava as plantas por um orvalho que saía da terra. Não havia chuva. Pensa só, Noé pensando, eu vou ter que fazer uma arca que vai caber só eu e a minha família, os animais que o Senhor mandou, e o resto tudo vai morrer. O seu José lá do armazém vai morrer. Aonde eu vou comprar a madeira vai morrer, as pessoas vão morrer, os nossos parentes vão morrer. Pensa na cabeça dele. E ele não questionou Deus em momento algum. E a gente faz isso muito, a gente questiona Deus. Ele dava alegria ao Senhor, porque o Senhor estava triste com o ser humano, mas ele ficou alegre com Noé. Será que nós estamos alegrando o coração do Senhor? Ou será que nós estamos entristecendo o coração do Senhor? Será que o Senhor está alegre conosco? Ou será que o Senhor está triste conosco? Qual será o sentimento de Deus por nós hoje? Com todas as nossas atitudes, com todos os nossos erros e falhas. Ele perdoa os nossos pecados. Ele sabe que nós somos pecadores, mas Ele quer saber como que está o nosso coração. Porque nós nunca vamos deixar de pecar enquanto nós respirarmos. Mas o importante é o nosso coração. Aleluia. Davi, quando pecou, ele adulterou, ele assassinou. Quando ele foi advertido pelo profeta Natan, porque até então ele estava com os olhos dele fechados em questão de tudo que ele estava fazendo. Quando Natan adverte ele que ele estava acontecendo, ele então se prostra diante do Senhor e pede perdão. Ele se arrepende imediatamente e pede para que o Senhor não afastasse o seu espírito da vida dele. Ele não estava importando com coroa, com reinado, com trono, com palácio, não. A preocupação dele era perder o Espírito de Deus sobre a vida dele. Então ali o Senhor viu onde estava o coração de Davi. E onde está o nosso coração? Será que nós estamos alegrando o coração do Senhor? Ou será que nós estamos entristecendo o coração do Senhor? Nós precisamos buscar isso em nós, porque é necessário, é um tempo necessário da gente reconciliar com o Senhor verdadeiramente. Não é só cumprir as rotinas de igreja, os trabalhos da igreja, não. É estar verdadeiramente tendo uma intimidade com o Senhor. É poder conversar com o Senhor a todo tempo. É poder estar dirigindo, conversa com o Senhor, estar arrumando a casa, conversa com o Senhor, estar tomando banho, conversa com o Senhor, qualquer coisa que estiver fazendo, conversa com o Senhor. Não perca essa intimidade, essa ligação com o Senhor, para que você não possa perder o Espírito do Senhor sobre a sua vida. Porque Saul, quando pecou, ele não se arrependeu e não buscou a misericórdia do Senhor. Imediatamente o Espírito do Senhor sai da vida de
Saul, e ele ainda continua sendo rei por muitos anos. Ele não deixou de ser rei, mas ele perdeu o mais importante, que era o Espírito do Senhor na vida dele. E assim muitas pessoas estão perdendo o Espírito do Senhor porque não estão buscando intimidade, não estão buscando alegrar o Senhor e não está sendo obediente ao Senhor. É, Jesus. Então Noé, ele usa as suas habilidades que ele tinha para cumprir uma ordenança que o Senhor havia dado a ele. O propósito de Noé foi criar a arca para salvar a sua família, os animais, e começar a terra novamente. Esse era o propósito de Noé. Pensa quantas pessoas riram de Noé quando viram ele construir aquela arca, e ele falava: vai chover, vai ter um dilúvio e todos vão morrer. E ele não questionou a Deus, ele aguentou. Teólogos dizem que ele demorou mais de 100 anos, por volta de 120 anos, para construir essa arca. Pensa, você 120 anos construindo uma arca, esperando que vai acontecer algo que nunca havia acontecido e sendo ridicularizado por outras pessoas que não confiavam em Deus como você confia. Não fala aqui na Bíblia que Noé falou: Deus, mas que demora. Meu Deus, eu não vou fazer isso mais. Eles estão zombando de mim, eles estão rindo de mim. Ele não murmurou, porque ele sabia em quem ele confiava. Ele sabia com quem ele tinha intimidade. E ele sabia que ele estava fazendo algo que agradasse ao Senhor. Será que as nossas habilidades estão sendo usadas para agradar ao Senhor? Será que quando você, mulher, está fazendo o seu almoço, você está fazendo aquilo com alegria no coração para agradar ao Senhor, para servir a sua família? Será que quando você, marido, está indo trabalhar para trazer o sustento da sua casa, você está fazendo isso com alegria no Senhor, honrando ao Senhor, glorificando ao Senhor? Eu aprendi que quando a gente está no caminho certo, no caminho que o Senhor quer que a gente esteja, quando a gente está cumprindo o propósito ali daquele momento que o Senhor colocou, tudo que a gente vai fazer, o Espírito Santo nos direciona. Sempre quando a gente fala: Senhor, me ajuda, meu Deus, o que agora? O Espírito Santo, ele dá a direção, ele mostra o caminho, ele te lembra algo, ele te faz ver algo. Isso é o sinal de que você está no lugar certo onde Deus quer que você esteja. Porque quando está tudo confuso, quando está tudo bagunçado, quando você parece que todo lugar que você bate, a porta não abre, é porque ali não é o caminho. O Senhor fechou aquela porta. Quando você está tentando uma coisa e vai tentando e não está dando, você precisa entender que aquela não é a porta que o Senhor abriu para você. Ele fechou para que você não entre ali e faça tudo errado na sua vida. Porque se você está buscando viver no propósito, assim como Noé viveu, as coisas vão acontecer naturalmente. E o Espírito Santo vai estar ali direcionando você. Aleluia. E nós não estamos buscando viver a vida como Noé viveu. Nós não estamos dispostos a enfrentar o que Noé enfrentou. A Bíblia não conta, mas nós, sabendo como somos seres humanos pecadores, com certeza ele foi afrontado várias vezes. Com certeza a esposa dele, os filhos dele foram caçoados. Lá vai o filho do doido, lá vai a esposa do doido. Ele falou que vai chover, nunca choveu. Pensa só. E a gente, qualquer coisinha, a gente não, vou largar. A gente sente sim a necessidade de deixar tudo, muitas vezes. Mas não pode ser por esse motivo. Talvez é porque você está cansado espiritualmente. Talvez é porque você está sendo atacado pelo inimigo. E aquilo ali está tomando conta de você. Aquilo ali está sugando as suas energias. É normal você querer desistir por isso. Mas nunca podemos desistir porque os outros estão falando mal da gente, não. E Noé, ele tirou isso aqui de letra. Tanto é que não tem nada escrito, porque não foi significativo para o escritor contar essas coisas. Porque é claro que aconteceu. Mas Noé se manteve firme. Ele glorificou o nome do Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor havia pedido a ele. Ele foi obediente sem ao menos perguntar
por quê, para quê, quando, onde. Ele simplesmente ouviu o que o Senhor havia falado e ele cumpriu o que o Senhor havia ordenado. E na Bíblia fala que Noé fez exatamente como o Senhor mandou. Muitas vezes o Senhor nos manda, a gente não faz exatamente como o Senhor mandou. A gente faz talvez pela metade, ou a gente faz do nosso jeito, ou a gente enrola até não tiver mais jeito para a gente fazer o que Ele quer que a gente faça. Mas primeiro a gente coloca o nosso eu. Peraí, o Senhor mandou eu fazer, mas deixa eu ver como que eu vou fazer. O eu vive na nossa boca. Não podemos mais ter esse eu quando nós somos do Senhor. Agora somos nós. É quando um casal, se casa. Não existe mais eu, existe nós. O eu precisa morrer quando você entrega a sua vida para o Senhor. O Senhor quer a nossa entrega. Nós precisamos entregar. O Senhor teve Noé por inteiro. Ele entregou a sua vida. Ele entregou o seu eu para Deus. Porque quando ele começou a construir aquela arca, o eu de Noé morreu. Porque ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele passou cansaço. Quantos dias, você pensa, 120 anos. Todos os dias ele levantou disposto para mexer naquela arca? Não. Teve dia que ele não quis, porque ele estava cansado. Teve dia que ele estava doente. Teve dia que ele começou a olhar aqui e falar: meu Deus, será que vai chover mesmo? Claro que isso passou na mente dele. Mas ele não falou nada com o Senhor, porque não está escrito aqui. Mas ele, sendo um ser humano como nós, passou milhões de coisas na mente dele. E ele se manteve firme, com dias bons e dias ruins. E o Senhor honrou Noé. O Senhor fez uma aliança com Noé. Através desse esforço de Noé, da sua família, da obediência de Noé e de sua família, o Senhor estabelece uma aliança. E ele diz que nunca mais destruiria o ser humano pelas águas. Então, sobrou agora fogo, Fogo, terremoto, sei lá o que Deus tem preparado. Mas pelas águas não mais será destruída a terra. E hoje nós vemos que as pessoas estão vivendo como viviam na época de Noé. Jesus fala que o fim, a volta dele, a vinda dele será como foi nos dias de Noé. As pessoas estavam vivendo normalmente como se Deus não existisse, como se Deus não era ninguém, vivendo as suas necessidades, vivendo o seu próprio eu, vivendo os seus desejos, as suas vontades, sem se preocupar com o Senhor. E assim era no tempo de Noé, e hoje nós estamos nos deparando com a mesma situação. Por isso as pessoas sempre dizem: Jesus está vindo, porque o cenário já está pronto para isso. Aleluia. O cenário já condiz com isso, porque nós estamos vivendo como nos dias de Noé. E quem é que o Senhor está achando graça? Noé, o Senhor achou graça aqui, Porém Noé encontrou favor nos olhos do Senhor. Quem de nós estamos encontrando favor nos olhos do Senhor? Nós precisamos encontrar favor nos olhos do Senhor. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos ser justos e íntegros diante do Senhor. Porque foram essas características que salvaram a vida de Noé. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos conversar com Deus, dialogar com Deus. Chega de oração decorada. É um diálogo com o Senhor, é abrir o seu coração para Deus, é falar das suas tristezas, é falar dos seus anseios, é pedir direção para o Senhor, qual é o próximo passo. Quando algo acontece na nossa vida, a gente não tem que perguntar a Deus por quê. O porquê não vai mudar, já aconteceu. Senhor, qual é o próximo passo? Aconteceu isso comigo. Eu já sofri, já chorei, já pedi perdão, já perdoei, já me arrependi. Qual é o próximo passo? A gente precisa sair do tempo da lamúria. A gente fica lamentando. Tem que dar o próximo passo.
Noé deu o próximo passo, ouviu o Senhor e construiu a arca. Nós precisamos dar o próximo passo. Davi, quando seu filho estava doente para morrer, ele orou, jejuou, lamentou, chorou, orou, buscou, ficou sem comer dias, pedindo ao Senhor que salvasse a vida daquela criança. Mas o Senhor não salvou a vida daquela criança. Quando aquela criança morreu, o que Davi fez? Levantou, tomou banho, trocou de roupa e foi comer. E as pessoas falaram, mas agora você tinha que estar chorando. Não, o que eu podia fazer era clamar enquanto ela estava com vida. Agora essa criança está com o Senhor, eu preciso continuar, eu preciso caminhar. Então, Noé com certeza lamentou aquele povo todo morrer. Noé com certeza, quando ouviu aquela ordenança do Senhor, ele começou a olhar para as pessoas e lamentar no seu coração, entristecer no seu coração que aquelas pessoas iriam morrer. Mas ele chorou, lamentou no seu coração, na sua alma, com a sua família e continuou. Não, eu preciso construir a arca. É claro que Noé ficou triste porque ele é um ser humano, são pessoas. Pessoas que talvez não tenham o mesmo sangue, mas são pessoas queridas. É como se o Senhor falasse agora para você, você vai construir a arca e eu vou acabar com o mundo. Quantas pessoas vai passar na sua mente, você vai lamentar no seu coração, na sua alma para o Senhor. Mas você vai continuar o próximo passo. É assim que nós precisamos viver, porque nós estamos aqui para cumprir um propósito. Nós temos que olhar as coisas com menos emoção e mais razão, porque nós temos um propósito para cumprir. Você tem que orar para o Senhor e dizer, Senhor, me ajuda a cumprir o propósito para o qual o Senhor me trouxe para esta terra. Qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer? Senhor, o que eu estou fazendo que está errado? Me mostra para eu parar de fazer. Senhor, me mostra o que eu preciso fazer que eu ainda não estou fazendo. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Não há tempo mais de sentimento, não há tempo mais de ficar chorando, lamentando. Agora é tempo de fazer o que precisa ser feito para que todos nós possamos encontrar com Jesus. Aleluia. Porque há pessoas que querem conhecer Jesus, que querem entregar a vida para Jesus, mas não estão conseguindo, estão sem força, precisam de alguém, e esse alguém somos nós. Nós precisamos confiar, entregar. Noé entregou para o Senhor. Noé entregou a sua vida, Noé entregou suas habilidades, Noé entregou o seu esforço, Noé honrou o Senhor, Noé glorificou o Senhor. Quando a gente vai lá para a viúva lá de Eliseu, lá de 2 Reis 4, essa viúva, o seu marido morre e os seus fica ela e os filhos, e ele tinha dívida e os credores querem levar os seus filhos. Ela busca Eliseu e fala, o que eu vou fazer? O que Eliseu fala? Pegue muitas vasilhas e leve para sua casa. O que ela precisou fazer? Ela precisou entregar as vasilhas, porque elas iriam ser cheias de azeite. Quem derrama o azeite é o Senhor, mas Ele derrama sobre aquilo que nós entregamos. Aleluia. Aquela viúva entregou as vasilhas. Ela ouviu o que aquele homem de Deus havia falado para ela, porque naquele momento ela necessitava de algo financeiro, e aquele azeite que ia descer sobre aquelas vasilhas ela iria vender. Mas eu quero falar no espiritual. Quem derrama o azeite é o Senhor, mas Ele derrama sobre aquilo que a gente entrega. O que nós estamos entregando para que o Senhor derrame o seu azeite sobre nós? Meu Deus. O que nós estamos entregando para Deus? Eu falo agora no espiritual. As vasilhas eram para azeite para ser vendido. Mas qual vasilha nós estamos entregando para Deus derramar o seu azeite sobre a nossa vida? Qual é a renúncia que você está tendo? Aquela mulher teve que renunciar ao seu orgulho para bater de porta em porta e pedir as vasilhas dos seus vizinhos. Aquele homem deixou bem claro, você vai pedir as vasilhas dos seus vizinhos. E nós sabemos como que é vizinhança. Ela teve que colocar o seu orgulho de lado, ser humilde,
para pedir vasilhas, porque era a vida dos filhos dela que estava em jogo. O que nós estamos renunciando para entregar para Deus, para que Ele derrame o seu azeite sobre nós? Qual está sendo a nossa renúncia? Qual está sendo a nossa obediência? Noé renunciou o seu orgulho. Noé renunciou a sua reputação. E o Senhor derramou sobre ele, o Senhor honrou, o Senhor fez aliança. Qual é a nossa renúncia? O que nós estamos entregando para Deus derramar o azeite? Qual está sendo a sua entrega para que Ele derrame o azeite sobre a sua vida? Para que você cumpra o propósito pelo qual você está aqui na terra. As pessoas ficam falando, tem extraterrestre, eu esqueci o nome, disco voador, essas coisas todas. Nós somos os extraterrestres aqui da terra, gente. Nós não somos daqui não, nós viemos aqui só para cumprir o propósito e voltar para casa. Mas aí a gente quer viver como se fôssemos daqui. Aí a gente não quer entregar nada. A gente não quer renunciar a nada. Não sei por que a gente não quer entregar e não quer renunciar, porque nada é nosso. Eu não quero renunciar a algo que nem é meu. Eu não quero perder algo que nem é meu. Qual que é a lógica do nosso pensamento? Porque a gente está pensando como uma pessoa daqui da terra. A gente não está pensando como um ser do céu. A gente está pensando com a nossa carne. A gente não está pensando com o nosso espiritual. Nós precisamos passar a viver no espiritual e não no terreno, porque o terreno nos leva à morte, mas o espiritual nos leva de volta para o Senhor. E isso que nós precisamos olhar para Noé. Noé agora está lá com o Senhor. Ele cumpriu o propósito, ele obedeceu, ele tinha intimidade com o Senhor, ele não foi enganado por Satanás, porque ele conhecia a voz do Deus dele, ele conhecia a voz do Senhor, e ele não foi enganado. E uma coisa que eu achei muito interessante aqui, que eu já li várias vezes, mas nesta vez o Senhor me mostrou de uma forma diferente. Quando a gente vai no capítulo 8, versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite, sim, o Senhor já tinha criado. O Senhor já tinha criado dia e noite, o Senhor já tinha criado as estações, então já entra frio, calor, verão e inverno. Isso foi criado no início. Mas aqui o que me chamou mais atenção: não deixará de haver semeadura e colheita. Essa é a primeira vez que o Senhor fala sobre isso. O Senhor estabelece aqui na terra, depois do dilúvio, quando o Senhor vai fazer a aliança com Noé, que vai começar a terra, vai começar a humanidade de novo através de Noé e sua família. Ele diz, e ele então deixa ali essa ordenança: enquanto houver, nunca vai deixar de existir na terra semeadura e colheita. O que é que nós estamos semeando? E o que é que nós estamos esperando colher? Eu estou semeando a obediência ao Senhor para colher as honras do Senhor? Eu estou semeando desobediência para colher Satanás na minha vida? Qual é a minha semeadura? O que é que eu estou depositando na terra? Qual é a semente que eu estou plantando na terra do Senhor? Qual é a semente que eu estou plantando na terra do meu coração e na terra do coração das outras pessoas? Porque eu vou colher. Eu vou colher. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Se nós plantamos, nós colheremos. Se eu plantei frieza, eu vou colher frieza. Se eu plantei amor, eu vou colher amor. Se eu plantei humildade, eu vou colher humildade. Como eu estou vivendo a minha vida neste tempo aqui na terra? O que é que eu estou plantando, o que é que eu estou colhendo? Noé plantou obediência. Noé plantou honra, glória a Deus. Noé plantou usar
as habilidades que ele tinha para fazer aquilo que Deus havia pedido para ele fazer. Noé colheu uma aliança. Noé colheu uma nova oportunidade a ele e a sua família. E nós? Qual está sendo o nosso plantio? Será que nós já estamos colhendo? Ou será que a gente ainda vai colher? A gente olha para as situações que está acontecendo agora, mas se a gente parar para pensar, é resultado de um plantio errado lá atrás, ou um plantio correto lá atrás. A gente vê assim, principalmente na criação dos filhos. Às vezes a gente passa uma peleja para criar esses meninos, e quando a gente já vê eles grandes, igual eu tenho já os meus grandes, a gente olha para esses meninos, porque para a gente sempre é menino, né? A gente olha para esses filhos já adultos e passa um filme na cabeça. Meu Deus, deu certo. Quando a gente olha para os nossos filhos e vê que não mexe com droga, não é alcoólatra, trabalha direitinho, trata as pessoas bem, é educado, não te dá trabalho, não te dá problema, além do cotidiano das pessoas mesmo. Você fala assim, foi difícil plantar, mas agora está vindo a colheita. Será que nós estamos dispostos a renunciar a tudo que nós precisamos renunciar para plantar aquilo que nós queremos colher? Porque a nossa vida aqui na terra, se não tiver renúncia, não tem vitória, não tem honra, não tem colheita boa no Senhor. Mas você pensa, gente, mas Deus quer que a gente renuncie a tanta coisa? Eu acho que Ele deu um exemplo excelente. Quando Jesus veio aqui e renunciou a sua vida, renunciou o seu lugar no trono. Ele se colocou para morrer por nós. Ele fez a maior renúncia. Ele nos deu o exemplo de como nós precisamos renunciar. Ele renuncia a sua vida, morre 3 dias depois, ele está no céu com o Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos olhar para Noé com um olhar diferente. Noé não foi só aquele homem que construiu uma arca. Noé era um homem que achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem que caminhava com o Senhor, que andava com o Senhor, que tinha intimidade com o Senhor. Noé era um homem que não foi enganado pela voz de Satanás. Ele sabia que quem estava falando com ele é o Senhor. Noé glorificou o Senhor nesse tempo todo que ele esteve construindo a arca. Noé depositou todas as suas habilidades ali para construir a arca e não deixou que a sua família se perdesse. Noé cuidou da sua família nesse tempo onde eles estavam construindo a arca, esperando acontecer o que ainda não havia acontecido e para eles era impossível. E nós precisamos olhar para Noé com outros olhos. Nós precisamos buscar em Deus que nós sejamos mais próximos de Noé possível. Porque nós somos seres humanos que só sabem reclamar e não quer fazer o que Deus manda. Porque a gente só quer o retorno, a gente só quer a colheita, não quer plantar. A gente não está querendo renunciar para entregar para Deus para que Ele derrame o azeite sobre a nossa vida. A gente quer que Ele derrame o azeite do jeito que a gente está, sem entregar nada. Se nós não formos como aquela viúva, entregar para Ele todas as vasilhas para que Ele possa encher de azeite, para que a gente possa então receber do Senhor aquilo que nós precisamos para caminhar no propósito. Ele está aqui para nos dar. Ele nos deu a direção. Ele nos ensinou. Ele nos deu palavras. Ele nos deu oração. Ele nos deu autoridade. Como Jesus disse que nos daria autoridade para fazer tudo que era preciso fazer. Mas nós muitas vezes esquecemos dessa autoridade, porque nós deixamos de alguma forma que o inimigo fale na nossa mente e tire o foco da nossa mente daquilo que o Senhor já tem para nós. Muitas vezes nós acreditamos mais no inimigo do que o que ele fala, do que o que Deus falou. O Senhor fala, você vai ser próspero. Aí o inimigo fala, você vai morrer de fome. Meu Deus, eu vou morrer de fome. Você esquece que o Senhor falou que você vai ser próspero. Mas você fica preocupado porque ele falou, o inimigo falou que você vai morrer de fome. Aquilo que o Senhor falou muitas vezes não tem peso na nossa vida, porque a gente pensa que o inimigo está falando conosco. Porque a gente não tem a intimidade suficiente para não deixar que o inimigo tome conta da nossa mente. A nossa intimidade precisa ser com o Senhor, porque quando nós temos intimidade com o Senhor, o inimigo pode falar o que ele quiser,
autoridade. Há um tempo atrás, eu fazia parte do Ministério de Intercessão da igreja. Eram eu e mais 4 pessoas. E toda segunda-feira a gente encontrava na igreja para orar. Ainda não tinha os gideões na época. E numa segunda-feira, eu de manhã, mexendo lá em casa, eu escutei uma voz de fora do meu ouvido. E ela falava assim: hoje eu vou acabar com a vida das suas filhas. E as meninas iam para a escola de van, voltavam de van. E aquilo ficou na minha mente: acabar com as minhas filhas? Como assim? Na mesma hora, eu me lembro que quando eu ouvi aquilo, eu estava limpando o banheiro. Eu acabei de limpar o banheiro e na mesma hora que eu acabei, eu ajoelhei e falei com o Senhor. Falei: Senhor, se isso que eu estou ouvindo vem do Senhor, eu recebo e aceito. Eu sei que eu vou sofrer, mas eu sei que elas estarão com o Senhor e isso vai me trazer alegria. Mas se não for o Senhor que falou isso, eu não aceito esta palavra na minha vida e essas meninas vão voltar da escola sem salva, sem nenhum arranhão. Pronto. E eu falei aquilo com autoridade e o dia passou e quando deu a hora, essas meninas chegaram para em casa. Ali eu entendi que era o inimigo querendo me amedrontar. Era o inimigo querendo fazer com que eu transformasse o meu dia em um inferno. E muitas vezes, se nós não estamos alinhados com o Senhor, se nós não estamos caminhando com o Senhor, se nós não estamos buscando intimidade com o Senhor, nós caímos na armadilha de Satanás. E o que o Senhor falou para nós e as promessas do Senhor simplesmente some da nossa mente, e o que Satanás joga na nossa mente frutifica. É isso que está acontecendo com a gente. Por isso nós temos que estar lendo a palavra, orando e buscando o Senhor e conversando com Deus o tempo todo. Porque aí não vai ter espaço para Satanás falar qualquer coisa. E se ele conseguir falar, nós não vamos dar ouvido, porque nós estamos lendo as promessas, ouvindo as promessas e vivendo as promessas do Senhor na nossa vida. Enquanto aquela viúva estava preocupada em buscar as vasilhas para encher de azeite, ela não pensou em mais nada, porque ela tinha um propósito de salvar a vida dos filhos. Então eu preciso preocupar em pegar as minhas vasilhas e fazer as minhas renúncias para que o Senhor derrame azeite sobre a minha vida. Essa precisa ser a nossa preocupação. Mas aí Satanás vem e fala algo contrário do que Deus falou para nós, e a gente deixa aquilo frutificar na nossa vida e esquece das promessas do Senhor para nós. Sempre eu peço ao Senhor para me lembrar de tudo que Ele me falou, de todas as promessas, para que eu não deixe que isso caia no esquecimento, para que eu não perca a fé, para que eu não desanime, porque o desânimo ele já vem do ser humano. Então nós precisamos ficar atentos o que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo e o que nós estamos deixando tomar conta da nossa mente. E outra coisa importantíssima, ter intimidade com o Senhor, porque quando falar conosco nós vamos saber que é o Senhor, porque Satanás fala também dentro das igrejas. Satanás fala por microfones dentro das igrejas. E nós precisamos pedir a Deus o discernimento, para que quando for Satanás falando conosco, nós vamos saber e nós não vamos cair. Noé não caiu. Noé sabia que quem falava com ele era o Senhor. E muitas vezes nós estamos escutando profecias e falando amém, sem questionar a Deus. Senhor, é isso mesmo? Senhor, tudo que foi falado aqui agora para mim, o que for do Senhor eu aceito, o que não for do Senhor tira da minha vida. Você não precisa discutir com quem falou as coisas, com o profeta que liberou a palavra para você, não. Você vai falar com o Senhor. Aleluia. Nós precisamos falar com o Senhor, porque profeta o mundo está cheio, mas nem todos são profetas de Deus. O profeta do Senhor, ele tem que renunciar muita coisa na sua vida. O profeta do Senhor, ele vai falar aquilo que o Senhor mandar, e muitas vezes é um alerta, muitas vezes é uma exortação, muitas vezes é algo que vai mexer na sua ferida. Claro que ele vai falar coisa boa, vai falar assim: ó, estou te livrando de uma doença, eu estou dando um livramento na sua casa, glória a Deus. Mas nem sempre Deus está te dando carro, nem sempre Deus está te dando casa, nem sempre Deus está te dando dinheiro, não.
Nós temos que ter um discernimento apurado do que nós estamos ouvindo. Satanás, ele está se fazendo passar por anjo, está se fazendo passar por Deus, por Jesus. Ele está te enganando, porque muitas vezes você quer uma posição financeira boa, e ele sabe aonde te pegar, e ele fala para você: eu sou o Senhor, teu Deus, mas não é. Então nós precisamos buscar ter um discernimento, para que a gente possa ser como Noé, ouviu a voz do Senhor e não teve engano, porque ele era íntimo do Senhor. Aleluia. Buscar a intimidade do Senhor, buscar o discernimento do Senhor, é o que nós mais precisamos no momento. A gente não precisa ficar buscando cargo, não, gente. Não precisa. O Senhor nos coloca onde Ele quer. Quando eu não tinha cargo nenhum, eu ajudava pessoas do país inteiro, sem ao menos ter conhecido elas pessoalmente. O Senhor me usou na vida de várias mulheres, e nós só conversamos através de rede social. Nós nunca tivemos face a face uma com a outra, e o Senhor me usou e eu não tinha cargo nenhum. O Senhor usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Quem inventou cargos foi o homem. Para Deus você é o fulano. Para Deus você é o filho. Para Deus eu sou a Jaira. Eu não sou a missionária Jaira. Para Deus eu sou uma filha amada. Para Deus eu sou uma menininha. Você também. Sai de trás desse cargo e vai buscar a intimidade com o Senhor. Vai buscar viver no sobrenatural com o Senhor, milagres, experiências com o Senhor, discernimento. Busca nesse: Senhor, eu quero me entregar, eu quero renunciar, eu quero que o Senhor derrame o seu azeite sobre mim. O que é que o Senhor quer que eu entregue? Você está disposto a entregar aquilo que o Senhor pediu? Você está disposto, assim como Eliseu, entregar tudo para ser servo de Elias? Eliseu recebe a capa de Elias. Quando ele recebe a capa, ele está falando: eu abro mão de tudo que eu tenho, eu abro mão dos meus bens, eu abro mão das minhas terras, eu abro mão dos meus bois, eu me despeço da minha família e eu não vou olhar para trás, porque agora eu vou caminhar para a frente para cumprir o propósito do Senhor, e agora eu vou servir a Elias. O que você está disposto a renunciar para viver aquilo que Deus tem para você? Às vezes o Senhor nos dá algo só para que a gente renuncie. Porque se eu não tiver nada, eu vou renunciar ao quê? Qual é o sacrifício que eu vou estar fazendo? Eu não tenho nada para renunciar. Deus te dá. Deus te dá um bom emprego, Deus te dá um bom carro, Deus te dá alguma coisa que depois Ele vai te pedir para ver onde está o seu coração. Onde está o nosso coração? O nosso coração precisa estar como o de Noé. O nosso coração precisa ser como o de Davi. Davi, pecador, matou, adulterou, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque ele renunciava a tudo que era preciso dentro dele. E ele falava: Senhor, não tire de mim o seu espírito. Eu não quero saber de coroa, não quero saber de mim, não quero nada. Eu só não quero perder o Senhor na minha vida. E muitas vezes nós estamos perdendo o Senhor na nossa vida e achando que nós estamos na vida dele. E não estamos. Nós não podemos perder o Senhor na nossa vida, porque Ele é tudo para nós. Ele é tudo, nós não somos nada. Sem Ele nós não somos nada. Com Ele nós somos nada com Deus. Glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa palavra. Eu agradeço.